Capítulo 4 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Entretanto, com a chegada de Raimundo, reuniram-se em casa de Manuel as velhas amizades da família. Vieram as Sarmentos, com os seus enormes penteados, umas moças feias, porém de grandes cabelos, muito elogiados e conhecidos na província. Tranças como as das Sarmentos, cabelo bonito como as das Sarmentos, cachos como o das Sarmentos. Estas e outras frases converteram-se em fórmulas invariáveis. Não conheciam outro termo de comparação para cabelos. E as Sarmentos, cônscias daquela popularidade, ostentavam sempre o famigerado cabelo em grandes e ridículos penteados. Tenho pena, afetava às vezes Dona Bebina. Esta era Bernardina, de ter tanto cabelo. Para desembrulhá-lo é um martírio. Quando tomo banho e não me penteio logo, ou quando passo um dia sem botar óleo, dona, nem lhe digo nada. E arregalava os olhos e sacudia a cabeleira, como se descrevesse uma caçada de leões. A família Sarmento compunha-se, além dessa Dona Bebina, de outra rapariga e de uma senhora muito nervosa com 50 anos, tia das moças e que só falava em moléstias. Sabia remédios para tudo. Tinha um grosso livro de receitas, guardava sempre as cascas de laranja, de romã e os caroços de tuturubá, os quais, dizia ela pateticamente, abaixo de Deus, eram um santo remédio para as dores de ouvido. Em casa tinha uma variadíssima coleção de vidros, púcaros e garrafas. Chamava-se Maria do Carmo e as sobrinhas tratavam-na por mamãe Outrinha. Era sumamente apreensiva e entendia de doces. Viúva. Passara a mocidade no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, onde tivera seu primeiro filho do homem com quem depois se casara. O tenente Espigão, do exército, um espalhafateiro dos 4 costados, muito atirado de gâmbias, andava sempre fardado e desembainhava a durindana por dar cá aquela palha. Contavam dele que um dia, em um jantar, perdendo a paciência com um peru, que parecia querer resistir ao trinchante, Espigão arranca do chanfalho e esquarteja o teimoso ovíparo com grandes aparatos marciais. Muito pulha, fazia medo às crianças, afiando e arrastando a espada pelo tijolo das casas, e lisonjeava-se quando lhe diziam que se parecia com o Pedro II. Tinha-se na conta de muito atilado e a todos contava que em moço fora poeta. Referia-se a meia dúzia de recitativos e acrósticos que inspirara-lhe Dona Maria do Carmo no seu tempo de recolhida. O tenente Espigão morreu de indigestão no dia seguinte a uma tremenda ceia, na qual praticara a imprudência de comer sozinho uma salada de pepinos, seu pratinho predileto. A viúva ficou inconsolável e, em consideração à memória de seu Espigão, nunca mais comeu pepinos, e seu ódio implacável estendia-se por toda a família do assassino. Não queria ouvir falar de machiches, nem de abóboras, nem de jurumu. Ai, o meu rico tenente! Lamentava-se ela com referência à morte do marido. Que maneiras de homem! Que coração de pomba! Aquilo é que era um marido bom como o quê? E sua voz tinha o sentimentalismo erótico e senil de viúvas inconsoláveis. Completava esta família a outra sobrinha de Dona Maria do Carmo. Era uma criaturinha sumamente magra e nervosa, nariz muito afilado, grande sempre gelado, mãos ossudas e frias, olhos sensuais e dentes podres. Era detestável e os rapazes do comércio chamavam-na lagartixa. Etelvina fazia-se muito romântica. Prezava sua cor cadavericamente pálida, suspirava de 5 em 5 minutos e sabia estropiar modinhas sentimentais ao violão. Diziam em ar muito sério que ela tivera aos 16 anos uma forte paixão por um italiano, professor de música, que fugira aos credores para o Pará, e que desde então Etelvina nunca mais tomara corpo.
Achava-se também presente a senhora Dona Amância Sousellas, velha de grande memória para citar fatos, datas e nomes. Lembrava-se sempre do aniversário natalício de seus numerosos conhecidos e filava-lhes impreterivelmente nesse dia o jantar. Vivia a falar mal da vida alheia e passava à custa dela, quer dizer, não morava em casa própria. Levava de passeio 15 dias em casa de uma amiga, outros 15 em casa de um parente, o mês seguinte na casa de um parente e amigo e assim por diante. Ia a qualquer parte, metia-se onde não era chamada e às 2 por 3 era de casa. Conhecia todo o Maranhão, contava sem reserva os escândalos que lhe caíam no bico e andava sozinha na rua, durante o santo dia, passareando por toda a cidade de chale, metendo o nariz em tudo. Se morria alguém conhecido, sempre lavava e vestia o cadáver, cortava-lhe as unhas, dizia os lugares comuns da consolação e fora sempre tida por muito serviçal. Dona Amância Sousellas era cronicamente virgem. Nunca casara e dizia constantemente haver em moça rejeitado muitos casamentos bons. Dava-se a coisas de igreja. Sabia vestir anjos de procissão e pintava os cabelos com cosmético preto. Detestava o progresso. No seu tempo, gritava ela às vezes com azedume, as meninas tinham sua tarefa de costura para tantas horas e haviam de por ali o trabalho. Se o acabavam mais cedo do que o prazo marcado, iam descansar? Boas! Desmanchavam, minha senhora, desmanchavam para fazer de novo. E hoje? Perguntava com as mãos nas cadeiras. Hoje é o maquiavelismo da máquina de costura. Dá-se uma tarefa grande e é só. Zuc, zuc, zuc. E está pronto o serviço. E daí vai a sirigaita pôr-se de leitura nos jornais, tomar conta do romance ou então para a indecência do piano. Filha sua, jurava, não havia de aprender o tal instrumento, porque se as desavergonhadas queriam tocar, era para melhor estar de conversa com os namorados sem que os outros desconfiassem. Falava mal da iluminação a gás. Dantes os escravos tinham que fazer, dizia. Depois do jantar iam todos aprontar e acender os candeeiros, limpá-los, deitar azeite novo e colocá-los em seu lugar. E hoje? É chegar o palitinho de fogo à bruxaria do bico de gás e... caia-se na pândega. Já não há tarefa, já não há cativeiro. É por isso que eles andam tão desavergonhados. Chicote, chicote, até dizer basta. É do que eles precisam, dizia ela essa noite à sogra de Manuel. Tivesse eu muitos, que juro-lhe pela bênção de minha madrinha, lhes havia de tirar sangue do lombo. E terminava com uma careta religiosa. Quando Deus Nosso Senhor os fez negros, não foi por boa coisa. Era isso a Dona Amância Sousellas. Porém, sua especialidade, o que a tornava mais apreciável para os rapazes e detestada pelos pais de família, que iam de nariz torcido recebendo-lhe serviços e visitas, era seu inveterado costume de contar anedotas baixas e grosseiras. Fora sempre muito desbocada e, no entanto, os burgueses de sua roda diziam num frouxo de riso: com a Dona Amância não pode a gente estar sério, o diabo da velha tem uma graça. A nossa conhecida Eufrasinha também não faltara ao chá, toda ela enfeitada de lacinhos de fita, muito empoada de arroz, moreninha, com as feições muito desenhadas à superfície da cara e com um sinal mal feito de nitrato de prata espalhado ao lado esquerdo da boca. Era para ficar do tamanho de uma pulga e saiu do tamanho e do feitio de um feijão preto. Saracoteava-se na cadeira, cheia de movimentos miudinhos, levantava-se de vez em quando para ir dizer um segredinho a Ana Rosa, enquanto lhe endireitava o penteado. Nestes passeios espiava de esguela para os quartos e para a varanda, dando fé, e voltava para a sua cadeira, mirando-se furtivamente nos espelhos da sala, sempre muito curiosa, querendo achar em tudo que lhe diziam uma significação dupla, trejeitando momices e esgares expressivos e risonhos quando não entendia, para fingir que compreendera perfeitamente. Tinha a voz sibilante, cheia de afetação,
assoviava os s's e dizia silabadas. Freitas, em casa de quem Ana Rosa tivera o último histérico, lá estava com sua filha, a querida e repolhuda Lindoca. O Freitas era um homem desquitado da mulher, que se atirara aos cães. Explicava ele friamente, sempre muito teso, magro, alto, com o pescocinho comprido no infalível colarinho a pinô. Não relaxava as calças brancas e gabava-se futilmente do segredo de conservá-las limpas e engomadas durante uma semana. Tinha sempre o colarinho em pé e duro, o peito da camisa irrepreensível e a gravata invariavelmente preta. Tratava uma enorme unha no dedo mindinho, com que coçava constantemente seu bigode tingido, falhado e muito espichado. Nunca consentiu que barbeiro algum lhe encostasse a mão no rosto. Fazia ele mesmo sua barba, um dia sim e outro não. Escondia a calva com os fios compridíssimos de cabelo que trazia muito espichados sobre o crânio, como se fossem penteados a goma arábica. Tinha uma memória prodigiosa, bastante gabada em toda a província. Dizia-se grande conhecedor de história, principalmente a do Brasil. Afetava-se no falar, gostava de fazer estilo e sempre que se referia ao imperador repetia: o nosso defensor perpétuo. Chamavam-no habilidoso. Em tempo fizera com muita paciência uma árvore genealógica da família e mandara-a litografar no Rio. Isto foi muito apreciado e comentado em todo o Maranhão. Freitas era empregado público há 20 anos. Só faltara 3 vezes a repartição, por uma queda, uma indigestão e no dia de seu casamento. Contava isto a todos com glória. Quando estava suado, contentava-se com aspirar o fortundo conhaque. Isto basta para fazer-me ficar tonto, dizia com uma repugnância virtuosa. Afiançava ter horror às cartas e sabia tocar clarinete, porém nunca tocava, que o médico dissera não achar prudente. Fumara, porém o médico dissera do charuto o mesmo que do clarinete. Nunca mais fumou. Não dançava para não suar. Falava com raiva das mulheres e nunca comia à noite. Além do chá, nada, dizia firmemente. Estivesse onde estivesse, retirava-se infalivelmente à meia-noite. Usava sapatos rasos, de polimento, e nunca abandonava o chapéu de sol. Jamais saíra do Maranhão. Tinha um medo horrível do mar. Nem para ir a Alcântara, afirmava ele, conversando essa noite. Daqui para o Gavião. Nada, quero morrer em minha caminha, sossegado, bem com Deus. Com toda a comodidade, observou Raimundo a rir. Freitas era devoto. Carregava todos os anos o andor do milagroso São Bom Jesus dos Passos. Muito arranjadinho. Em casa dele havia de tudo como na botica, diziam os amigos. Só falta dinheiro, acrescentava o Freitas em ar discreto de pilhéria. No mais era sempre o mesmo homem, nunca dera para estouvices. Em rapaz fora sempre metido consigo. Não gostava de dívidas, colecionava selos velhos, dava homeopatia de graça e tinha fama do maior maçante do Maranhão. A tal da Lindoca era uma menina de 16 anos, pequenina, extremamente gorda, quase redonda. Não era feia, muito estúpida, porém de bom coração e um temperamento honesto. A Lindoca está engordando até nos miolos, disse o Frazinho uma vez. Lindoca Freitas tinha muita vontade de casar e amava extremosamente o pai, a quem só tratava por nhozinho. Tenho um desgosto desta gordura, lamentava-se ela às amigas que elogiavam-lhe a exuberância das carnes. Se eu soubesse de um remédio para emagrecer, tomava. Não te desconsoles, Lindoca. Gordura é saúde. Dá-me gordura que te darei formosura. E com estas e outras palavras as amigas procuravam consolá-la, porém Lindoca vivia triste. Há 3 anos achava-se gorda demais e daí para cá criara sempre novas enxúndias, suava cada vez mais, cansava por 5 passos, estava vermelha. Era um desgosto sério. Tomava vinagre, corria pela varanda, mas qual? As banhas sempre a aumentarem, sempre a avolumarem.
Estava cada vez mais redonda, mais boleada. A casa cada vez mais estremecia com seu peso. Os olhos desapareciam na abundância das bochechas. O nariz parecia um lombinho, as costas uma almofada. Bufava. Dias, o piedoso Dias, também lá estava metido em um canto, roendo ferozmente as unhas, com um olhar imóvel sobre Ana Rosa, que, ao piano, fazia tocar uma passagem do Balo em Masquera. Em uma das janelas da frente, encostados à sacada, Manuel e o cônego ouviam de Raimundo a descrição de um passeio de Paris à Suíça. No resto da sala corria o sussurro das senhoras que cochichavam. Então estamos passando o Boqueirão? Disse o Freitas, levantando-se e sacudindo as calças para não criarem joelheiras. E voltando-se para uma das sobrinhas de Maria do Carmo: diga alguma coisa, dona Etelvina. Etelvina levantou a cabeça e deu um enorme suspiro. Por quem suspiras? Perguntou-lhe em um misterioso falsete a velha Amância, que lhe ficava ao lado. Por ninguém, respondeu a lagartixa, sorrindo melancolicamente com os caquinhos dos dentes. Ele não é feio, a senhora não acha, dona Bibina? Perguntou Lindoca com referência a Raimundo. Quem? O primo, dona Ana Rosa? Primo? Eu creio que ele não é primo, dona. Disse a Bibina com arrelia. É primo por parte de pai e, olhe, está ali quem lhe sabe bem a história. E indicava a tia com o beiço. Ah, resmungou a outra. Por outro lado, Maria do Carmo dizia a Amância Sousellas: pois é o que lhe digo, dona Amância. Muito boa preta, negra como este vestido, cá está quem a conheceu. E batia no peito descarnado. Muita vez a vi no relho. Ixi! Olha quem haverá de dizer, exclamava a outra, fingindo ignorar a existência de Domingas. Uma coisa assim só no Maranhão, credo! É como lhe digo, minha rica, o sujeito foi forro à pia. Hoje está todo cheio de fumaças e de fláucias. Cruz! Te arrenego, pé de pato! E Amância bateu por hábito nas faces engelhadas. Nisto ouviu-se um grande motim na varanda. Ó, Benedito! Moleque! Ó, peste! Estás dormindo, sem vergonha! E logo o estalo de um bofetão. Ai! Que até me fazes zangar com visitas na sala. Era Maria Barbosa que andava às voltas com o Benedito. Vai deitar à mesa do chá, moleque! Manuel correu logo à varanda, contrariado. Ô, senhora! Que inferneira! Olhe que tem aí gente de fora! Freitas passou-se à janela onde estava Raimundo e aproveitou a ocasião para impingir uma molação a respeito do mau serviço doméstico feito pela escravatura. Conheço que são precisos, conheço, mas é uma imoralidade. As negras, principalmente as negras, são umas muruxabas que um pai de família tem em casa, para dormir debaixo das redes das filhas e para contar-lhes histórias de namoros porcos. E Freitas dizia verdades incontestáveis, já muito sabidas, citava fatos. Ainda outro dia, contava ele, apareceu em certa casa uma menina coberta de piolhos que pegara da negra. Sei de outro caso de uma escrava que contagiou impinges, dartos e até outras moléstias mais indecorosas em casa das senhoras. E isto é o menos. O pior é que elas contam às sinhazinhas tudo o que fazem pela rua. Ficam as pobres moças sujas de corpo e alma na companhia de semelhante gente. Afianço-lhe, doutor, que se tenho pretos em casa é por não haver outro remédio. Freitas foi interrompido por Benedito, que, perseguido de Dona Barbosa, entrou na sala por uma porta e saiu pela outra, com uma agilidade de macaco. Houve um espalhafato. Benedito ganhou a escada e fugiu. Rebentaram gargalhadas. Ana Rosa deixou de tocar. O Dias, até aí imóvel, levantou-se rapidamente e deitou a correr como doido atrás do moleque. Desapareceram ambos.
Benedito era cria de Maria Barbosa, um pretinho seco, retinto, alto, muito levado dos diabos, com os beiços enormes, dentes branquíssimos, o cristalino dos olhos azulado. Quebrava muita louça e fugia constantemente. Maria Barbosa parara no meio da sala, furiosa. Ai, gentes, não reparem! É aquele maldito moleque! Pois o desavergonhado não queria vir de corpo nu servir água na sala. Patife, se o pego! Mas deixa estar que não as perdes, malvado! E voltando-se para o lado da rua, se seu Dias não te alcançar, peste! Tens amanhã um campeche te seguindo a pista, safado! E saiu para a varanda muito atarefada, gritando pela Brígida. Ô, Brígida, também estás dormindo, seu diabo? Na sala, as visitas discutiam rindo o fato do moleque e o mau gênio de Dona Barbosa. Com pouco ouviu-se um farfalhar de saias engomadas e em seguida aparecera Brígida, uma mulata corpulenta, a carapinha muito trançada, cheia de flores, um vestido de chita recendendo a trevo cheiroso. Tinha-se vestido de propósito para oferecer copos d'água em uma imensa salva de prata. Dirigia-se a todos, um por um, saracoteando os quartos volumosos. A criadagem de Manuel compunha-se de Mônica, uma cafuza idosa que amamentara Ana Rosa e lavava a roupa da casa, Benedito e Brígida. Além destes, havia uma preta só para engomar, outra só para cozinhar e outra só para levar recados na rua. E apesar deste pessoal, o serviço era sempre tardio e mal feito. Estas escravas de hoje têm luxos, observou Amância em voz baixa a Maria do Carmo, apontando com um olhar o vulto farfalhudo de Brígida. E entraram a conversar sobre o escândalo das mulatas se prepararem tão bem como as senhoras, sobre os caixeiros que roubavam do patrão para enfeitar suas pininchas. E, por uma transição natural, falaram dos passeios a carro, das festas e dos bailes de pretos. Os chinfrins, como lhe chamava meu defunto espigão, conheço. Bastante quizilha tivemos nós por causa deles. É uma sem-vergonheira ver as escravas todas de cambraia, laços de fita, água de cheiro no lenço, a se requebrarem na dança. Súcia de patifes. Um bom chicote. E elas dançavam direitinho, dona Amância? Se dançavam. Elas não sabem é fazer o serviço a tempos e a horas. Lá para dançar são mestras. Nem o João enxova. E Amância tinha cólera na voz. Até parecem senhoras, todas se fazendo muito sérias, os pretos de jaqueta a darem-lhe excelência. E por que minha senhora para cá, vossa senhora para lá? É um desaforo, a senhora não imagina. E o melhor é que os velhacos não dizem o nome do escravo. Dizem, mas é o nome do senhor. Não sabe o Filomeno, aquele criado do presidente? Pois esse é só conhecido por senhor presidente. Outros são senhores desembargadores, doutores, majores e coronéis. É uma patifaria que devia acabar a chicote. Ana Rosa acabou de tocar pela segunda vez e levantou-se do piano. Bravo, bravo! Muito bem, dona Nica! E estalaram palmas. Tocou as mil maravilhas? Não, senhor, foi o... Dizem que sou borboleta. Todos cumprimentaram Ana Rosa. O Freitas profetizou que ali estava um segundo lira. O único que não aplaudiu foi Raimundo. Deixou-se ficar à janela, fumando. Ana Rosa sentiu uma decepçãozinha por isso. Tinha se esforçado na execução da música, e a despeito de tudo isso, Raimundo parecia nem sequer ter reparado. E com uma pontinha de mau humor, Ana Rosa foi assentar-se ao lado de Lindoca, agastada. Eufrásia levantou-se também e foi muito interessada a reunir-se à amiga. Que tal o achas? Perguntou-lhe logo ao ouvido, olhando disfarçadamente para o Raimundo. Quem? Fez Ana Rosa, fingindo distração. A outra indicou misteriosamente a janela com um dos polegares. Assim, assim. E fez um bico de indiferença. Nem por isso. Um peixão, afirmou Eufrásia com entusiasmo. Gentes, que é isso, Eufrasinha? Eu o acho divino. E a viúva mordia os beiços.
Sim, ele não é feio, mas também não é lá essas coisas, disse Ana Rosa impacientando-se. Que cabelos, que olhos e que gestos! Olha, olha, menina, como ele pega o charuto, olha como ele se encosta na grade da janela. Parece um fidalgo, o diabo do homem. Ana Rosa olhava de sorrelfa para Raimundo. Efetivamente sentia que a amiga falava a verdade. Raimundo era bonito e elegante, porém aquela indiferença doía-lhe como uma injustiça. Ele, desde que chegara, não lhe tinha votado ainda uma única palavra de distinção, de diferença, um gesto que a especializasse. Quando, no entanto, ali era ela incontestavelmente a mais chique, a mais bonita e de mais a mais sua prima, que Ana Rosa pouco ou nada estava informada da espécie de seu parentesco com Raimundo. E ele, ora sebo, tratava-a como a toda a gente. Falava-lhe como as outras, igualmente delicado, frio, cortês, com galanteios modernos, bem limados, é certo, mas sem entusiasmo, sem fogo. Não era como os outros rapazes do Maranhão que a cercavam de elogios, de oferecimentos e protestos de amor. E com isso Ana Rosa sentia-se lesada, roubada em seus direitos de formosura. É um pedante, resumiu ela consigo, um enfatuado. Nisto entraram na sala com ruído dois novos tipos, o José Roberto e o Sebastião Campos. Foram logo apresentados a Raimundo e cumprimentaram a todos, um por um, com os galanteios cédicos do estilo. Dona Eufrasinha, sempre bela como os amores, que pena ser eu já papel queimado. Então, dona Lindoca, onde vai com essa gordura? Divida metade comigo. Quando se come desse doce, dona Bibina? E tinham sempre na ponta da língua uma pilhéria sênio, um dito xoxo, sem graça, para bulir com as moças. José Roberto, a quem só tratavam por Casusa, era um rapaz de 25 anos, magro, moreno, sifilítico, com uma cabeleira crespa e colossal, olhos e cabelos muito pretos, uma boca em ruínas, usava lunetas azuis e sabia fazer, cantar e acompanhar modinhas e lundus. Com certo apimentado baiano, sensual, um tanto grosseiro e baixo. Seu forte era o violão. Quando tocava, tinha um amaneirado de trovador de esquina. Vergava-se todo sobre o instrumento, abafava o som com a mão aberta sobre as cordas e sabia arrancar gemidos do violão. José Roberto tinha alguma coisinha, passava por estroína. Gostava de serenatas, das pândegas. Quando pilhava uma dança, não perdia uma pulada, mas ficava o dia seguinte de cama, exausto, estrompado. Há muito fazia ele por agradar Ana Rosa. Ela sempre o repelia a rir. Também poucos o tomavam a sério. Um pândego, diziam, um vadio, um peralta. Alguns chamavam-no bom diabo. Era um tipo muito brasileiro, muito vulgar no Maranhão, cheio de franquezas, não fazia questão de dinheiro. Tinha um orgulho exagerado, um pouco pulha e uma birra convencional e ridícula aos portugueses. No mais, alguma inteligência, nenhum cultivo, bastante honestidade e femeeiro a toda prova. O Sebastião Campos, viúvo da primeira filha de Maria Barbosa, era um outro tipo muito do Maranhão, porém nada tinha de José Roberto, além da birra ridícula aos portugueses, a quem sempre e só chamava os marinheiros, os puças, os galegos. Era senhor de um engenho de cana para as bandas do Munim e lá passava 3 meses no tempo da colheita e na cidade o resto do ano. Tinha 40 anos, muito asseado, mas sempre com a roupa bastante mal feita. Usava calças curtas, com seus pezinhos ridiculamente pequenos, aparecendo desde o tornozelo, barba cerrada e cabelo à escovinha. Tinha os olhinhos vivos e sensuais, nariz pequenino e testa enorme, a cabeça grandemente desproporcionada e os beiços grossos e vermelhos, deixando ver uma dentadura miudinha e gasta, porém limpa. Muito nacional. Só fumava o fumo de molho fabricado no Maranhão. Dizia preferir sua boa cana-capim e seu vinho de caju a quantos conhaques e vinhos do Porto havia por aí. Não cochilava com seus escravos. Na roça era temido até pelo feitor.
muito devoto, cheio de escrúpulos e orgulhos de raça, estava sempre a dizer que o Brasil teria ganho muito se perdesse a Guerra dos Guararapes. A nossa desgraça, rezava ele, era havermos caído nas mãos dos portugueses, uma gente ronceira, sem progresso, uns lesmas, resumia ele. Não gostava de aceitar favores de ninguém e quando dava para meter as botas em qualquer pessoa era aquela desgraça. Não tinha papas na língua, levara sempre uma vida sedentária e um tanto preguiçosa. Gostava de ler ou conversar, escarranchado na rede, durante o dia inteiro em ceroulas, fumando o seu cachimbo de enorme taquari do Pará. Na rua encontravam-no impreterivelmente com um coletinho preto de seda curto, camisa bordada, trancelim muito comprido de ouro maciço, obra antiga, com passador, relógio grande e brilhantes no peito da camisa. Gostava de perfumes ativos, jóias e cores vivas. Para ele nada havia como um bom passeio ao sítio, embarcado à fresca da madrugada, bebendo seu trago de cachaça, cachimbando seu fumo de codó. Era muito obsequiador em sua casa e passava à farta. Com a chegada desses novos tipos, a reunião tornara-se mais animada. Foi-se buscar logo o violão e, depois de grandes afinações e muitos pedidos, o Casusa principiou a cantar uma modinha, que três andava ao lirismo sediço de 1820. Era de Casimiro de Abreu. Esse silêncio e a voz de José Roberto, um pouco rouca, arrastava-se em um sentimentalismo piegas. Minha alma é triste como a rola aflita, que o bosque acorda desde o albor da aurora. Nisso rebentou uma corda do violão. Ora, pílulas, disse o trovador. Dona Nica, a senhora não tem uma prima? Que não se lembrava. E Ana Rosa foi ao seu quarto procurar uma corda. Voltou com uma segunda. Era a que havia. Arranjou-se a segunda e o Casusa continuou, depois de repetir os outros versos. E em doce arrulo que o soluço imita, o morto esposo gemedora chora. E continuou muito lamurioso a cantar diabruras de uma paixão excepcional que entrara no coração do poeta e que lá permanecia a rabiar sem querer sair. O Freitas na janela caceteava Raimundo sob pretexto de citar-lhe as coisas notáveis do Maranhão, de sua Atenas brasileira, como pretensiosamente chamava ele. O cônego fugiu logo para a varanda, covardemente, com medo da seca. Não sou bairrista, não senhor, mas o nosso Maranhão é um torrão privilegiado. E citava com grande ênfase os Gonçalves Dias, os Cunha, os Odorico Mendes, os Pindaré, os Sotero, etc, etc. Temos os nossos Faustos, temos... E passou depois a falar nas belezas da cidade, no dique das Mercês. Estava em construção, mas havia de ficar obra muito de se ver e gostar. Afiançava ele, cheio de gestos respeitosos. Falou do cais da Sagração, também não estava concluído, dos quartéis. Estavam para entrar em concerto na igreja de Santo Antônio, só faltava rebocar. Elogiou muito o Teatro São Luís. Diz o cônego que é o São Carlos de Lisboa em ponto menor. Lembrou respeitosamente a companhia lírica do Ramonda, tenor Remorini, que morreu no Maranhão de febre amarela, depois de ser muito aplaudido na Gema de Verdi. Como aquela, jurava ele, não voltaria outra companhia ao Maranhão, porém que mesmo na província havia moços de grande habilidade. Referia-se a uma sociedade dramática particular. Tinham seu jeito, sim senhor. E engrossava a voz com muita autoridade. Representavam os 7 infantes de Lara, os renegados, o homem da máscara negra e outras muitas peças de igual merecimento. Tinham sua queda, tinham, não se pode negar. E assoava-se, meneando a cabeça, convencido, principalmente a dama, sim, o moço que fazia de dama. Não havia que desejar o pegar do leque, o revirar dos olhos, certos requebros, certas facerices. Enfim, senhores, era perfeito, perfeito, perfeito. Raimundo bocejava. E o Freitas nem cuspia. Acudiam-lhe fatos engraçados sobre teatrinho, soltava as anedotas em rebanhos, sem intervalos.
Raimundo já não achava uma posição na janela. Firmava-se ora em uma perna, ora noutra. Virava-se da esquerda, da direita e enfim abaixava a cabeça, resignado. Que maçada! Dizia entre dentes. Entretanto, ia contando o Freitas, enquanto todo atencioso limpava a manga do fraque de Raimundo, sujo na caliça da janela. Estava um invasante de divertimentos, que sua única distração era cavaquear um bocado com os amigos. Era verdade, havia uma festa nova de Santa Filomena, mas que não seria como a dos remédios. Sim, de certo, dizia Raimundo, fingindo prestar atenção. E espreguiçava-se. A festa dos remédios. E Freitas soltou um assovio muito prolongado e estalou os dedos como quem diz: vai longe. Raimundo estremeceu, ficou gelado até a raiz dos cabelos. Percebeu aquela implacável ameaça, a nova refrega estava iminente. Mediu involuntariamente com os olhos a altura da janela, como quem procura uma fugida. O nosso João Lisboa, disse o Freitas. E meteu as mãos profundamente nas algibeiras das calças. Já em um folhetim publicado no número... Ora, qual era o número do publicador maranhense? Espere. E fitou o teto. 1173. Sim, 1173, de 15 de outubro de 1851. Pois nesse folhetim descreve ele circunstanciadamente e com muito doner e gentilezas de estilo a nossa popular festa dos remédios. Raimundo, aterrado, prometeu ler o tal folhetim na primeira oportunidade. Mas é que hoje ela é outra coisa. Hoje não se compara. Há muito mais luxo, mas muito. E segurando com ambas as mãos a gola do fraque de Raimundo e ferrando-lhe um olhar oportunamente arregalado, disse sem transição: acredite, doutor, mete pé no dinheiro que se gasta, faz dó ver as sedas, os veludos, as anáguas de renda arrastarem-se pela terra vermelha dos remédios. Porque o senhor não pode imaginar o que é a terra vermelha dos remédios. Raimundo deu sua palavra de honra em que podia fazer uma ideia aproximada. Qual, meu amigo? Não é possível. E Freitas repeliu com força a vítima. Aquilo só vendo e sentindo o doutor. E descreveu minuciosamente a cor, a sutileza da terra, como ela manchava o lugar em que caía, como se introduzia pelas costuras dos vestidos, das botas, nas abas dos chapéus, nas máquinas dos relógios, pelo nariz, pela boca, pelas unhas, por todos os poros. Aquilo, meu amigo... Raimundo queixou-se intempestivamente que tinha muito calor, abafava. Freitas levou-o pelo braço à varanda, deu-lhe uma preguiçosa, passou-lhe uma ventarola de Bristol, preparou-lhe uma limonada e, depois de tê-lo regalado, como se faz aos condenados antes de subirem ao suplício, de pé como um carrasco em face do paciente, com palavras escolhidas, gestos convencionais, afetando o estilo, repetindo as frases, frisando os termos, repisando o que lhe parecia de mais interessante, fez a seguinte descrição, como se falasse para um grande auditório, com mímica e posições parlamentares. Principiou descrevendo circunstanciadamente o Largo dos Remédios, com a sua ermida toda branca, seus bancos ao redor, muitos ariris, muita bandeira, muito foguete, muito toque de sino. Falou com assombro do luxo exagerado com que apresentavam-se todos à missa da festa, na qual, dizia ele respeitosamente, reúne-se a nata da judiciosa sociedade maranhense. Era tudo em folha, e do mais caro, e do mais fino. Desde o capitalista até o rele caixeiro do balcão havia luxo. Velho ou moço, branco ou preto, ninguém lá ia sem se ter preparado dos pés à cabeça. Nesse dia não havia roupa velha, nem coração triste. Era um dia completo. Às 4 da tarde torna-se o lago a encher. Pensará talvez o doutor que tragam a mesma fatiota da missa. Naturalmente. Pois engane-se, é tudo novamente novo. São outros vestidos, outras calças, outras, etc, etc. Vamos adiante. Dizem alguns estrangeiros, e dizendo isso tenho dito tudo, que não há em todo o mundo festa de mais luxo.
E a voz do Freitas tinha a solenidade de um juramento. O que lhe afianço, doutor, é que não há criança que nesta tarde não tenha sua pratinha amarrada na ponta do lenço. Aparecem cédulas gordas, moedas amarelas, troca-se dinheiro, ardem charutos caros. No bazar as prendas sobem a um preço escandaloso. Digo-lhe mais, nesse dia não há homem, por mais pichilinga, que não gaste seu bocado nos leilões, nas barracas, nos tabuleiros de doce ou nas casas de sorte, nem a mulher, por mais batida, que não arrote grandeza. Pelo menos seu vestidinho de popelina. Vêem-se enormes trouxas de doce seco, corações unidos de cocada, navios de massa com a mastreação de alfenim, jurarás enfeitados e dourados, cutias engaioladas, pombos cheios de fita, frascos de doce de murici, o diabo, meu amigo. As pretas minas, cativas ou não, surgem com seus ouros, suas telhas de tartaruga, suas ricas toalhas de renda, suas saias de veludo, suas chinelas de polimento, seus anéis em todos os dedos. E este povo, mesclado, coberto de luxo, radiante, com a barriga confortada, o coração cheio de riso, passeia, exibe-se, satisfeito de si, pensando erroneamente chamar a atenção de todos, quando cada um só repara e cuida de si, como só presta atenção à sua própria roupa. Raimundo ria-se por delicadeza e espreguiçava-se na cadeira, assoviando. À noite, continuou Freitas, ilumina-se todo o largo. Armam-se grandes e enfeitados arcos transparentes com a imagem da santa e os emblemas do comércio e da navegação. Ah, a santa é protetora do comércio? Perdão, o comércio é que é o protetor da santa, porque é ele quem faz-lhe a festa. Mas, sim, senhor, faz-se a iluminação. Armas brasileiras, estrelas, vasos, o nome da santa, tudo a bico de gás. Afora uma infinidade de balãozinhos chineses que brilham por entre as bandeiras, os florões, os ariris, as casas de música. Fica tudo claro como o dia. Raimundo deu um suspiro profundo e mudou de posição. Há também para os moleques um pau de sebo, balanços e cavalinhos. É verdade. O doutor sabe o que é um pau de sebo? Perfeitamente. Tenha a bondade de continuar. Com franqueza, se não sabe, diga que eu posso... Ora, faz-me o favor de não se incomodar. Estou impaciente pelo resultado da festa. Queira continuar. Ora, muito bem. Chega de toda a noite. Ah, meu amigo... Então surge de todos os cantos da cidade um aluvião de velhos, moços, janotas, meninos e negrinhas, e enche o lago como um ovo. Pretos de ambos os sexos e de todas as idades, desde o moleque até o tio velho, acodem carregados de cadeiras equilibradas em porção sobre a cabeça. Formam-se rodas mesmo no lago. As famílias, umas assentam-se, outras acotovelam-se na praça, a título de passeio. Fazem grupos, riem, discutem, criticam, namoram, zangam-se, ralham. Já houve uma senhora que castigou um moleque a chicote na própria festa. A chicote? Sim, aquilo, meu caro doutor, é uma espécie de romaria. Levam potes cheios d'água, cuscuz, castanhas assadas, biscoitos, etc, etc. E tudo isso ao som desordenado da pancadaria de 3 bandas de música, dos gritos do leloeiro, que sempre é um sujeito rouco, e da algazarra inqualificável do povo. Estamos no apogeu da festa. Ah, fez Raimundo desanimado. Soltam-se os balões de papel fino, cruzam-se as moças aos pares, giram os janotas, vendem-se roletes de cana, sorvetes, garapa, cerveja, doces, pastéis de camarão, chupas de laranja, sentem-se arder charutos de canela, gastam-se os últimos cartuchos, esvaziam-se de todo as algibeiras e finalmente arde, com grande júbilo geral, o invariável fogo de artifício. Então tocam todas as bandas e todos os sinos ao mesmo tempo. Faz uma fumaceira capaz de sufocar um fole e, entre uma aclamação infernal, aparece no castelo, cercada de fogos de bengala, a milagrosa Nossa Senhora dos Remédios. Milhares de foguetes de lágrimas voam ao céu. Todos descobrem as cabeças pelo respeito à santa e abrem os chapéus de sol por amor da cabeça. Há uma chuva de fogos multicores.
todos os grupos, todas as fisionomias, todas as casas tomam sucessivamente as cores brilhantes do prisma. Depois dessa aurora boreal, há uma espécie de espasmo e está acabada a festa. Freitas tomou fôlego. Raimundo quis falar, porém ele atalhou logo. De repente, o povo quer sair. Corre junto à Rua dos Remédios, aglomera-se, irrita-se, acotovela-se, disputa os carros, pragueja. Cada um quer chegar primeiro. Há trambolhões, descomposturas, gritos, gargalhadas, gemidos, rinchos de cavalos, tabuleiros de doces derramados, crianças perdidas, vestidos rasgados, pés esmagados, cabeças transtornadas e, afinal, todos desaparecem, como por encanto. O lago fica deserto e cada qual dispõe-se a esperar um ano inteiro, fazer economias, ajuntar dinheiro para figurar na seguinte festa de Nossa Senhora dos Remédios. E Freitas deixou-se cair em uma cadeira, com a língua seca. Mas por que diabo retiram-se tão depressa? Perguntou Raimundo. Freitas engoliu sofregamente 3 goles d'água. É porque esse povinho por fogo de vista é pior que macaco por banana. Tirem-lhe de lá o fogo e desaparecerá logo toda a concorrência. Com efeito. E essa festa é muito antiga? Bastante. Ela já tem seu tempo, ora espere. E Freitas ferrou o olhar no teto. No tempo dos governadores portugueses, era ali o convento de São Francisco. Poderia ser em 1719. Chamava-se então a ponta que forma hoje o Lago dos Remédios, a Ponta do Romeu. Ora, os frades cederam esse terreno a um tal capitão Monteiro de Carvalho, que fez a ermida, como se pode calcular, no mato. Uma ocasião, porém, um preto fugido matou nesse lugar o senhor. Os romeiros, que lá iam constantemente, abandonaram receiosos a devoção. Somente 56 anos depois é que o governador Joaquim de Melo e Póvoas mandou abrir uma boa estrada que vem a ser hoje a nossa pitoresca Rua dos Remédios. Raimundo pasmava daquela memória. A ermida caiu em ruínas, mas o ermitão Francisco Xavier mandou construir a que lá está presentemente em 1818 e daí principiou a festa que tive a honra de descrever-lhe. De tudo isso, disse Raimundo, o que mais me admira é a sua memória. O senhor, com efeito, tem uma memória de anjo. Ora, o senhor então ainda não viu nada. Vou contar-lhe. Raimundo ia disparatar quando felizmente acudiram todos à varanda. Criou alma nova, apre, dizia consigo. É temível esse tipo. Serviu-se o chocolate. O cônego vinha a conversar em voz baixa com Manuel. Pois é o que lhe digo, compadre, dizia aquele. Fique você com as casas e divida-as em meias moradas que rendem. Acha então que valem 4 contos de réis cada uma? São de graça por esse preço, homem, porque aquilo é pedra e cal, construção antiga, deita séculos. Além disso, as casinhas têm bom quintal, bom poço, não são devassadas da vizinhança. Verdade é que são um bocadinho quentes, mas... Não, mas eu abro janelas para o nascente, replicou Manuel. E assim conversando, chegaram à varanda, onde já estavam à mesa. João Roberto e Sebastião Campos serviam às senhoras, acompanhando os oferecimentos de pilhérias de mesa. Raimundo dispensara-se do chá, com medo do Freitas, que lhe abria um lugar ao pé de si. Sentia-se mastigar secamente as torradas, sorver aos golinhos o chocolate quente. Doutor, disse o cônego, espetando com o garfo uma fatia de bolo de tapioca. Prove ao menos do nosso bolo do Maranhão. Também o chamam por aí bolo podre. Isso não há fora de cá. É uma especialidade da terra. É bom, porém um pouco pesado. É de sustância, acrescentou Maria Barbosa. Faz-se de tapioca de forno e ovos. Dona Bibina, disse Ana Rosa, recomendando os beijos. São fresquinhos. Amância, com a boca cheia, dizia baixo a Maria do Carmo: pois, minha amiga, quando quiser encomendar suas missinhas com mais alguma cerimônia, procure o padre que lhe digo. É muito pontual e se contenta com o que a gente dá. Este dia, citava ela, dei-lhe 18.000 réis por uma missinha cantada.
mas também se podia ver a obra que o homem apresentou. Porém, dar a gente seus cobrinhos, que tanto custam a juntar, há muito padre que há por aí, desses que mal chegam ao altar e já estão pensando no almoço e na comadre, credo, pra lá, até pesa na consciência de um cristão. O padre Murta, então, lembrou a outra, às vezes até se apresenta bêbado nos enterros, Deus me perdoe, e bateu na boca. Cá está quem já ouviu a todo o pano encomendar o corpo de José Caroxo. Não, que hoje em dia até a gente perde a fé. Isso está se metendo pelos olhos, mas é o que não tem o outro. Porta-se muito bem procedido, muito cumpridor de suas obrigações, zeloso da religião. Acredite que faz gosto. Dizem até... E Dona Amância segredou alguma coisa à vizinha. Maria do Carmo abaixou os olhos e resmungou beaticamente. Deus lhe leve em conta, coitado. Houve um rumor de cadeiras que se arrastavam e os comensais afastaram-se dos lugares. Mesa feita, companhia desfeita, recitou logo João Roberto, chupando os restos dos dentes, e seguiu as senhoras, que encaminhavam-se silenciosas para a sala. Nisso entrou o Dias, trazendo o Benedito pelo cós. Vinha a botar os bofes pela boca e, quase sem poder, dizia que seguira o ladrão até o fim da Rua Grande e que ele quebrara para o Lago dos Quartéis e desaparecera pelo Mato da Camboa. Todos apreciaram muito o serviço do Dias e conversaram largamente sobre o fato, elogiando o zelo do amigo e caixeiro de Manuel. Coitado! Ele é prestável. Daí a uma hora despediram-se as moças com grandes beijos e abraços. Lindoca! Gritava Ana Rosa. Agora não arribe de novo? Sim, minha vida, hei de aparecer-te, olha! E subiu 2 degraus para dizer-lhe um segredinho. Sim, sim. Eufrasinha, adeus. Dona Maria do Carmo, não deixe de levar essas meninas à quinta no dia de São João. Temos torta de caranguejo, hein? Adeus, coração. Etelvina, não se esqueça daquilo. Bibina, despeça-se da gente, guarde seus 4 vinténs. Olhe, dizia o Sebastião Campos, que as tais moças para se despedirem são temíveis. Pudesse uma só não contê-las todas, recitou risonhamente o Freitas, coçando o bigode com a sua unha maior. E o piloto fosse eu, triunfo eterno. E depois de uma gargalhada seca voltou-se para Raimundo com ar de proteção e despediu-se. Ofereceu-lhe a casa, um talher em sua parca mesa. Vá por aquela nossa choupana, doutor. Vá se aborrecer um pouco. Raimundo prometia vagamente, bocejava. Ofereceu-se por nímia delicadeza para acompanhar à casa alguma das senhoras. As Sarmentos aceitaram logo com grandes trejeitos de cortesia. Raimundo acompanhou-as até as Mercês. Interiormente contrariado, voltou incontinente. Vá se recolher, seu mundico, disse-lhe Manuel na volta. O senhor deve de estar amassado. Raimundo confessara que sim e apertara-lhe a mão. Boas noites. Até amanhã, olhe. Se precisar de qualquer coisa, chame pelo Benedito. Ele dorme na varanda, mas deve estar tudo lá. A Mônica tem prática dessas coisas. Até amanhã. Durma bem, hein? Raimundo fechou-se no quarto por dentro, despiu-se, calçou os chinelos, acendeu um cigarro e deitou-se na cama. Abriu por hábito um livro, mas no fim da primeira página as pálpebras fecharam-se-lhe. Soprou a vela. Então sentiu um bem-estar indizível, uma quebreira agradável. Declarou-se feliz por se achar livre do Freitas. Encolheu as pernas com preguiça. Abraçou seus travesseiros e, antes que qualquer dos acontecimentos desse dia tivesse tempo de chegar-lhe à memória, adormeceu. Todavia alguém, a pouca distância, velava, pensando nele. Fim do capítulo 4. Gravado por Adriana Sacioto.